Com toda certeza você já ouviu falar no famoso Titanic. Foi o navio da companhia de navegação White Star Lines, que naufragou no Oceano Atlântico no ano de 1912. O naufrágio aconteceu após o navio bater em um iceberg, o que provocou a morte de cerca de 1.500 pessoas. Era um barco de luxo, construído para ser o maior e melhor do mundo. O navio ia levar passageiros e tripulação de Southampton para Nova York, mas afundou em águas internacionais, próximo ao Canadá. O desastre chocou a sociedade da época e influenciou na mudança das normas de navegação em todo o mundo. Também foi registrado em documentários e filmes. O mais conhecido é a versão de James Cameron de 1997. O navio foi encomendado em 1907. O objetivo para a construção de uma embarcação daquela dimensão era desafiar qualquer navio de empresas concorrentes. Além do Titanic, outros 2 navios gigantescos estavam sendo fabricados, o Olympic e o Gigantic. Em 1909, o Titanic começou a ser construído, ficando pronto somente em 1912. O navio, que era o maior e melhor do mundo, afundou em sua primeira viagem e entrou para a história. O Titanic levava 2.223 pessoas em sua viagem de inauguração, mas tinha capacidade para cerca de 3.000, desses 2.223, 900 eram da tripulação. No total de pessoas a bordo, a tragédia provocou 1.517 mortes. As principais nacionalidades das pessoas a bordo eram de origem britânica, americana, irlandesa, sueca, alemã, norueguesa, libanesa, armênia e chinesa. Onde e por qual motivo o Titanic afundou? Em 10 de abril de 1912, o Titanic saiu de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Sua rota de navegação cruzava o Atlântico Norte, ainda em águas internacionais, mais próximo ao Canadá. Na noite do dia 14 para o dia 15 de abril, o navio se chocou com um iceberg. O choque rachou 90 metros do navio, o que permitiu que entrasse muita água na embarcação. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente. Meia hora após o acidente foi feito o pedido de socorro para a embarcação mais próxima, que só chegou mais de 3 horas depois, já com o navio todo submerso, mas conseguiu resgatar sobreviventes. Foi muito questionado a segurança do navio após o acidente. Além do iceberg, a velocidade do navio em águas perigosas e a falta de botes salva-vidas para todos os embarcados com certeza colaborou para que a maioria das pessoas não tenha sobrevivido. No ano em que o Titanic começou a ser construído, a companhia de navegação White Star Lines teve um de seus navios naufragados após colidir com outro barco da mesma empresa. Segundo estudos, o acidente, que teve poucas vítimas, fez com que dentro da companhia se tivesse a ideia de que os navios eram resistentes, pois demoravam bastante para afundar. Por essa razão, eles acreditaram que não seria necessário ter botes salva-vidas para todos os embarcados, pois, como os barcos eram equipados com telégrafos sem fios, a ajuda não demoraria a chegar. O naufrágio do Titanic provou que essas ideias não funcionaram nada bem na prática. Dimensões do Titanic. O Titanic tinha um irmão gêmeo, o navio Olympic, mas o Titanic tinha especificações em seu casco que o tornavam mais pesado, e por isso passou a ser considerado o maior. Titanic possuía incríveis 269 metros de comprimento e 28 metros de largura e pesava 46.328 toneladas. Para que essa imensa construção pudesse se movimentar no mar, existiam 29 caldeiras que eram aquecidas por 159 fornalhas em seu interior. Essas fornalhas eram abastecidas com carvão manualmente pelos funcionários com pás. Eram utilizadas 66 toneladas de carvão para manter a velocidade de cerca de 40 km por hora. Os motores de 55.000 cavalos de potência faziam enormes hélices funcionarem, o que também gerava eletricidade em todo o navio. O navio fazia a separação por classes: alta, média, operária e tripulação. Cada classe poderia acessar determinados locais dentro da embarcação. A primeira classe tinha um salão de jantar, um restaurante, um lounge, biblioteca,
barbearia, câmara escura, quadra de squash, banho turco e piscina, inclusive essa foi a primeira piscina a bordo do mundo além de ser de água doce. A segunda classe tinha um salão de jantar, salão de fumo e biblioteca. Já a terceira classe tinha salão de fumo e salão de jantar, as classes mais altas foram as que tiveram mais sobreviventes. Consequências do naufrágio do Titanic. O naufrágio do Titanic foi um choque mundial. Após o acidente, aconteceram mudanças importantes nas resoluções sobre segurança náutica. Entre elas, está a criação da Patrulha Internacional do Gelo, fundada em 1914, tinha a função de acompanhar as rotas de icebergs. Décadas após o acidente, muitas expedições tentaram localizar o navio naufragado, mas somente em 1985 o explorador Robert Ballard encontrou o navio. O Titanic foi encontrado a cerca de 3.800 metros de profundidade, em águas próximas à cidade de Terra Nova, no Canadá. No ano de 2012, quando completou 100 anos do naufrágio, os destroços do Titanic se tornaram patrimônio cultural subaquático da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Você já tinha assistido algum filme do Titanic? Comente pra gente saber. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi só mais um entre vários aqui no Você Mais Ligado. Confira mais alguns que estão aparecendo na tela. Até a próxima!